Estamos novamente aqui hoje para aprender as nossas lições e saber alguma coisa mais na nossa vida sobre Jesus, sobre a nossa igreja. Vamos começar com o nome do Pai. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos ter duas palavras muito importantes. Uma é sobre as parábolas. Vai ser falada para vocês aprenderem o que foram as parábolas de Jesus. Jesus veio com os apóstolos e ele falava sobre parábolas, porque eles queriam aprender a saber a caminhada certa da vida de Jesus. Jesus ensinava para eles por que falar parábolas para os apóstolos. Então isso também é para nós aprendermos os caminhos de Deus, as coisas certas e as coisas erradas. Nas parábolas são feitas isso, as coisas certas e por que o homem tem que fazer as coisas certas? Para chegar até o céu, para pegar o caminho de Deus. Então as parábolas foram para isso. Para isso que Jesus falou sobre as parábolas. E sobre isso hoje a nossa irmã Eliane vai falar com vocês. Então muita atenção, muito cuidado e aprendam sobre as parábolas que Jesus falou. Amém? Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não nos deixeis de tentação, mas livrai de todo mal. Vamos rezar uma Ave Maria, Mamãezinha do céu, que está perto do Sírio, e está perto o mês de Nossa Senhora de Nazaré. Então vamos dar graças a ela e a Deus por tudo que nós temos, por tudo que Ele nos dá. Por esse momento maravilhoso que nós estamos nos encontrando aqui. Reunidos em nome de Jesus. Vamos rezar Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E um bom dia para todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridas crianças da catequese, nós vamos tratar hoje de um assunto muito bonito, muito importante. Nós estamos, nesse tempo da nossa catequese, aprofundando a vida pública de Jesus. Como nós sabemos, Jesus, depois do seu batismo, ele vai para o deserto, enfrenta as tentações e começa a proclamar a boa nova, o evangelho do reino de Deus. Ele começa a anunciar a boa notícia. Deus teve compaixão da humanidade. Deus tem um plano de amor para a humanidade. Deus quer a salvação da humanidade. Por isso ele enviou seu Filho, Jesus Cristo. E Jesus Cristo está inaugurando, começando entre nós o reino de Deus. O reino de Deus é uma imagem muito bonita para falar de uma vida humana, de uma vida social, de uma vida que é para cada um de nós e para todos nós juntos, em comunhão com Deus, em comunhão com seu amor. Uma vida onde nós vamos aprendendo com o amor de Deus a amar de um modo mais perfeito, a amar de um modo mais santo, a dizer não para toda maldade, não para todo pecado, não para o egoísmo, não para a inveja, não para a mentira, não para a divisão. E vamos aprendendo a beleza da comunhão, a comunhão, viver em comum união, viver em
fraternidade, viver como irmãos. Viver no reino de Deus significa ter Jesus como nosso mestre, ter o seu Pai, o Pai de Jesus Cristo, o Pai Celeste como nosso Pai também, e termos dentro de nós o Espírito Santo. Viver no reino de Deus significa começarmos já aqui na terra a amar a Deus, a amar ao próximo, a viver um pedacinho do céu, a buscar sempre a paz, o perdão, sermos também no mundo em que estamos, homens e mulheres, crianças que apresentam para o mundo o caminho de Deus. Quando tem conflito, guerra, nós falamos de paz. Quando vemos a mentira, nós falamos da importância da verdade. Quando nós vemos a violência, nós falamos da importância do perdão, da reconciliação. O reino de Deus é belo. Cristo veio anunciar o reino de Deus. E nesse anúncio do reino de Deus, Jesus Cristo nos deixou através dos seus apóstolos, aqueles 12 que ele escolheu, Pedro, André, seu irmão, João e Tiago, os filhos de Zebedeu, e os demais, aqueles 12 que formam o grupo, o colégio dos apóstolos. Jesus deixou através dos apóstolos para nós os seus discursos. Ele ensinou muito. Durante mais ou menos 3 anos, Jesus percorreu todo Israel, a região da Galileia, no norte, a região da Samaria, no centro, e toda a Judéia, mais no sul. Jesus foi também para fora de Israel, foi na região do atual Líbano, na região ali da fronteira de Israel com a Síria, foi na atual Jordânia. Jesus andou muito, sempre a pé. Ele queria ir em cada vilarejo, em cada pequena cidade, para falar do seu Pai, para falar de Deus, para falar do amor, para falar do perdão, para falar da paz, propor para todos os homens uma nova vida, uma vida em Cristo, uma vida cristã, uma vida de filhos de Deus. E ele nos deixou então longos discursos, belos discursos. Eu queria destacar se você tiver a sua Bíblia, por favor, abra agora, no Evangelho de São Mateus. Nós temos um discurso muito bonito que vai do capítulo 5 ao capítulo 7. Termina no final do capítulo 7. São 3 capítulos onde Jesus vai ensinando coisas muito importantes. Ele começa falando, esse discurso ele se chama Sermão da Montanha. Sermão, né, um ensinamento que Jesus faz sobre uma montanha. Até hoje a gente tem uma igreja nessa montanha que é a Igreja das Bem-aventuranças. Por que tem o nome Bem-aventuranças? Porque o sermão começa com as bem-aventuranças. Jesus ensina o caminho da felicidade. Bem-aventurado é o homem feliz. Então Jesus diz, se você quiser ser feliz, siga esse caminho. Seja pobre de coração. Tenha um coração simples. Tenha um coração que realmente não está apegado nas coisas. Um coração onde o grande tesouro que há nele não são coisas, nem o poder, mas é o amor. Os maiores tesouros que nós devemos ter é Deus e as pessoas que amamos. Amar. Coração
pobre de espírito, é aquele que é humilde, reconhece a verdade, sabe que Deus está acima de tudo e por isso ama a Deus acima de tudo. Sabe que foi criado para amar, por isso ama as pessoas que encontra, busca amar todo mundo. O caminho da felicidade é um caminho que passa também por sabermos enfrentar as dificuldades da vida, o choro, as tristezas. Sabermos que tudo passa, a tristeza passa, o momento difícil passa, e que se nós estivermos com Deus, Deus vai nos ajudar a viver esses momentos difíceis. Deus vai nos consolar. Assim, Jesus vai ensinando o caminho da felicidade de um modo muito concreto, nos convidando a sermos misericordiosos com os outros, que cometeram erros, que cometeram pecados, nos ensinando a sermos puros de coração, nos ensinando a vivermos na paz, ensinarmos a paz para os homens, levarmos a paz sempre, a não termos medo de sermos perseguidos por causa do nome de Jesus. Muita gente não gosta de Jesus, não ama Jesus, tem até raiva de Jesus, persegue aqueles que são discípulos de Jesus. Mas nós que somos os discípulos do Senhor, não devemos ter medo. O Senhor está conosco. Ele vai nos ensinar a passar por essas dificuldades. Jesus diz que nós devemos ser como uma luz no mundo, iluminar as trevas do mundo, levar a luz de Deus para o mundo, com a nossa vida, com as nossas palavras, com o nosso testemunho. E diz coisas tão bonitas também. Ele, por exemplo, nos ensina a importância de rezar. Por exemplo, ele, lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ele vai falar da importância da oração. Vai nos ensinar o Pai Nosso. Vai nos ensinar a importância de darmos a esmola para quem precisa. Sempre no capítulo 6. A importância do jejum, do fazer penitência, demonstrando o nosso amor, nos purificando, abrindo mão de coisas que gostamos muito para algo que é maior, para Deus, para amarmos mais a Deus. Jesus vai nos ensinando a não julgar o próximo. Jesus nos ensina que nós devemos viver como verdadeiros discípulos, devemos construir a nossa vida sobre uma rocha. A rocha é a imagem dele, do Evangelho. Quem tem uma casa construída sobre a rocha tem uma casa firme. Você encontra isso no capítulo 7 de Mateus, lá no versículo 24. Então, se nós construirmos a nossa vida, a nossa casa sobre Jesus, uma vida cristã, nós vamos poder enfrentar tudo. O Senhor vai estar conosco, vai nos proteger de todo mal. Nem a chuva, nem a ventania, nada vai poder derrubar essa casa. Mas aqueles que fogem de Jesus, aqueles que não querem saber de Jesus, são como homens que constroem a sua casa sobre a areia. A areia não tem firmeza, e o vento e a chuva podem colocar a casa abaixo, podem derrubar a casa. Então Jesus fez esse ensinamento lá na Galileia, sentado numa montanha, com seus apóstolos, uma multidão de pessoas em torno dele. Um belo discurso. Mas tem um outro discurso muito bonito no Evangelho de Mateus também, que se encontra no capítulo 13. Esse discurso, ele se chama discurso ou sermão das parábolas. E aí Jesus ele começa a falar usando parábolas. O que são as parábolas?
As parábolas são um recurso, um modo pelo qual Jesus ensina a multidão. Ele ensina a multidão usando histórias que têm um ensinamento muito importante a nos dar. Histórias tiradas da vida cotidiana, do dia a dia. Histórias que falam de família, que falam de agricultura, de plantar, de semente. Histórias que falam de luz, de trevas, de ovelhas. Histórias que Jesus constrói a partir da realidade daquele povo, do mundo no qual aquele povo vivia. E através dessas histórias, Jesus oferece ensinamentos profundos. As histórias são simples, mas os ensinamentos são profundos. Por isso é que a gente deve, antes de ler as parábolas, a gente deve sempre rezar, pedindo o Espírito Santo, pedindo que o Espírito Santo ilumine a nossa inteligência, para que a gente possa ler a palavra de Deus como convém, como filhos, e o Espírito Santo possa nos ensinar a entender a palavra de Deus. Jesus oferece histórias simples, parábolas, mas que têm um ensinamento muito profundo, que dizem verdades que são para a nossa salvação, que nos conduzem na direção de Deus, do céu, da vida eterna. É o sermão das parábolas. E aí Jesus ele começa a contar primeiramente 4 parábolas e depois ele faz 3 comparações. Uma dessas parábolas, a nossa catequista tia Eliane vai contar pra gente mais adiante. Continua assistindo, viu? A nossa catequese, que a tia Eliane preparou uma bela reflexão sobre uma dessas parábolas. Mas vamos falar das outras? Ele fala do semeador. Ele conta uma parábola. Ele diz que o semeador, o homem que semear sementes, né? Ele saiu para semear e começou a jogar semente. Algumas sementes caíram à beira do caminho. Aí os pássaros vieram e comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso. Elas começaram a crescer, mas quando o sol veio, como tinha muita pedra, a pedra ficou quente com o sol e a semente morreu. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Aí quando elas começaram a crescer, os espinhos mataram aquela pequena plantinha que estava nascendo. Finalmente, algumas sementes caíram na terra boa, terra fofa, terra boa para a agricultura. Aí essas cresceram, deram muitos frutos. E aí Jesus explica que a semente é a palavra de Deus. Ele é o semeador, ele está jogando a palavra de Deus. Tem gente que é terra boa, que acolhe e se converte, muda, se torna um bom cristão. Tem gente que nem dá bola para a palavra de Deus, nem quer ouvir a palavra de Deus. Aí é como aquela semente que caiu na beira do caminho. Aí o diabo, a tentação vem e envolve a pessoa e impede a pessoa de acolher na sua vida o Evangelho. Outras pessoas são superficiais, escutam a parábola, mas não meditam, não ficam pensando, não rezam, não pedem o Espírito Santo para lhes dar o entendimento mais profundo, ficam só na superficialidade. Essas pessoas não vão se tornar bons cristãos. Mas também tem aquelas pessoas que até têm boa intenção, mas tem tantas preocupações, pensa o tempo todo em um monte de coisa e não consegue pensar na palavra de Deus, em Cristo, no Pai Celeste. Aí essa pessoa é como a semente que vai crescendo, cresce um pouquinho, mas as preocupações são como os espinhos, não deixam a pessoa se desenvolver, amadurecer na fé. Vejam como é uma parábola bonita essa. E aí Jesus ele ensina as parábolas, e quem não tem um coração aberto para a sua palavra, ouve aquelas histórias, nem entende.
ouve as parábolas e acha muito simples. Mas quem pede o Espírito Santo, quem está em comunhão com Jesus, ouve a parábola e medita, pensa, reflete, reza e vai entendendo a parábola. E a parábola se torna um tesouro para a gente. Depois tem o joio e o trigo. Essa a tia Eliane vai contar para vocês daqui a pouco. Aguarde. Tem a parábola do grão de mostarda. Jesus diz que o reino de Deus é como um grão de mostarda. A semente da mostarda é bem pequenina, muito pequenina, mas ela pode crescer e daquele grão pequenino nasce uma árvore. Uma árvore que pode abrigar pássaros. Assim também, quando a gente abre o nosso coração e acolhe o Evangelho, mesmo que seja uma pequena abertura do nosso coração, como uma pequena semente, o Evangelho encontra lugar, pode crescer e vai se tornar uma árvore bonita. E a gente vai poder viver o Evangelho e ajudar as pessoas a viverem o Evangelho. É a imagem dos pássaros que vão se abrigar embaixo da árvore. Nós vamos ajudar outras pessoas também a se proteger do mundo, da maldade, vivendo o Evangelho com Jesus. Finalmente, a última parábola é do fermento. A gente prepara a massa, coloca um pouquinho de fermento, leva no forno. E aquele pouquinho de fermento faz a massa crescer, fica enorme, grande, fofa, bonita. E nós temos que ser como esse fermento no mundo. Os bons cristãos não são muitos no mundo, mas nós podemos fazer a diferença, ser como um fermento que faz com que o mundo seja melhor, que o mundo seja mais justo, que o mundo seja mais amoroso, que o mundo seja mais verdadeiro, mais fraterno. Essas foram as 4 parábolas que Jesus conta. E depois ele usa 3 comparações. São diferentes de parábolas, mas Jesus gostava de usar imagens para ensinar o que ele queria. E aí você vê isso lá no versículo 44. Ele compara o reino de Deus com um tesouro escondido num campo. E ele diz: quem encontra um tesouro num campo, se você encontrasse um tesouro no campo, você venderia tudo que você tem para comprar aquele campo e ficar com o tesouro. Então, Jesus está nos dizendo: vejam, a minha palavra, o meu evangelho é um tesouro. É a coisa mais importante que tem. E eu trouxe tudo isso para vocês. Acolham. Nada é mais importante do que o tesouro do evangelho. Depois ele conta outra parábola, ele fala de pérolas preciosas. E ele conta a história de um homem que conhece pérolas, e aí ele encontra uma pérola a mais bonita que ele já tinha visto. E ele então vende tudo que ele tem para comprar essa pérola, porque ele sabe que agora ele está rico, uma pérola vale muito. O reino de Deus vale muito mais do que pérolas. E a gente deve acolhê-lo como um dom. A gente nem precisa comprar não é com o dinheiro que a gente compra não. A gente acolhe com amor e gratidão. Finalmente, é como uma rede. Uma rede que é lançada no mar e muitos peixes são abraçados por essa rede. A rede captura muitos peixes, pois o reino dos céus também, o reino de Deus é como essa rede. Muitos homens, muitas mulheres são como peixes. Eles vão entrar na rede e Jesus vai salvá-los do mar. O mar, na época, também significava algo de perigoso. Muita gente não sabia nadar, então entrar no mar podia ser morrer. O mar era perigoso. E aí Jesus está falando que o reino dos céus é como uma rede que nos tira do perigo, nos tira do mal e nos salva. Queridos irmãos e irmãs, Jesus nos salvou. Nós fomos batizados. Estamos caminhando para a primeira comunhão. Temos que nos sentir assim, felizes, porque nós participamos do reino de Deus. Esse reino dos céus, ou reino de Deus, são sinônimos,
Um evangelho usa uma forma, outro evangelho usa outra forma. Já começa aqui. Começou com Jesus. Na igreja a gente está vivendo o reino dos céus. Mas a gente sabe que a gente está caminhando. Um dia essa vida aqui termina. E a gente vai para o céu. A gente quer ir para o céu. Mas para a gente ir para o céu, ficar com Deus para sempre, a gente tem que fazer um caminho verdadeiramente cristão. Nós temos que dizer sim, eu quero viver o evangelho. Eu amo a Deus, eu amo o meu irmão, eu amo o meu próximo. Eu quero viver com Deus para sempre. Eu amo a verdade, eu amo a paz, eu amo a justiça. Eu amo o bem, eu quero o bem para todos. Eu não quero o pecado, eu não quero o mal, eu não quero o egoísmo, eu não quero o orgulho, eu não quero a maldade, não. Eu quero o reino dos céus. Então, aqui termina esse capítulo 13. Jesus então conta 4 parábolas e depois faz 3 comparações. Espero que você tenha entendido a importância de ler o Evangelho, os Evangelhos, né? A importância de ler Mateus, Marcos, Lucas, João. Como a gente pode aprender com Jesus. Mas a gente deve sempre ler em oração, rezando ao Espírito Santo, pedindo a ajuda de Nossa Senhora, abrindo o nosso coração, lendo, meditando, trazendo como se fosse uma semente para dentro da nossa alma a palavra de Deus, para que essa semente possa crescer e dar muitos frutos. Jesus falava em parábolas e nós precisamos escutar os ensinamentos de Jesus, os discursos de Jesus, aprender com as parábolas de Jesus. Se você quiser aprofundar esse tema, eu te aconselho a ler o Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, Jesus vai contar 3 parábolas. 2 pequeninas e uma grande. Uma parábola muito conhecida, que é a parábola do filho pródigo. Então, no capítulo 15 de Lucas, você pode ler a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida, e depois a parábola do filho que foi embora, que se perdeu, mas que depois voltou e experimentou o amor do Pai. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe a família de vocês. Deus abençoe esta nova semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, crianças. Vocês já pensaram como as pessoas são diferentes? Às vezes elas até se parecem. São aquelas pessoas gêmeas. Mas elas não são iguais. Elas são diferentes em personalidade, em temperamento. Hoje, Jesus veio nos contar uma parábola falando sobre essa diferença. Elas são coisas que são bem parecidas, mas não são iguais. Nós vamos ver agora no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de 24 a 30 e de 36 a 43. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus contou outra parábola à multidão. O reino do céu é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Uma noite, quando todos dormiam, veio o inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu
e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que arranque o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, vocês arranquem também o trigo. Deixem crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifadores: arranquem primeiro o joio e o amarrem em feixes para ser queimado. Depois, recolham o trigo no meu celeiro. Então, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Os discípulos se aproximaram dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Assim como o joio é recolhido e queimado no fogo, o mesmo também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles recolherão todos os que levam os outros a pecar e os que praticam o mal. Depois lançarão na fornalha de fogo. Aí eles vão chorar e ranger os dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, criança, aqui nós falamos sobre a parábola do joio e do trigo. Nós vimos aqui que Jesus foi quem semeou. Ele semeou o amor, ele semeou a graça, o perdão, a compaixão, tudo aquilo de bom que ele quer para nós. O campo é o mundo, foi onde ele lançou as sementes. O trigo são as pessoas que amam a Deus, são as pessoas que seguem os ensinamentos de Jesus, são as pessoas que fazem tudo aquilo que Jesus nos pediu durante a sua vida terrena. Ele quer muito amor, muita gratidão, perdão, o carinho entre todos, entre os irmãos. O joio são aquelas pessoas que sempre procuram fazer o mal. Elas não gostam dos outros, elas incentivam os outros a errar, a pecar.
essas pessoas não vão obter o perdão se não se redimirem, se não procurarem. Todos têm chance, mas só vai seguir a Jesus quem quiser, quem se arrepender. E Jesus foi tão bom, tão maravilhoso. Deus é tão bom, que nos ama tanto, que nos deixou também o perdão. Ele deixou os seus pastores, os seus apóstolos, que vieram para nos dar esse perdão. Quando nós estamos arrependidos, nós podemos cometer falhas, mas nós temos o perdão através de uma confissão. A colheita será a volta de Jesus. Jesus virá novamente. Ele nos prometeu isso. Ele virá e trará consigo os seus anjos, que farão a colheita. Aqueles que foram bons, aqueles que seguiram a palavra de Deus, aqueles que amaram a Deus acima de tudo, serão levados ao céu. Vão ser felizes. É a felicidade, é a paz, é tudo de bom que eles vão encontrar. Aqueles que foram como o joio, que só quiseram fazer o mal, eles vão ser queimados. Eles vão para um lugar onde só há ranger de dentes, onde só há sofrimento, onde só há dor. Então nós temos, gente, que escolher qual é o caminho que nós queremos seguir. Nós queremos ser o trigo ou nós queremos ser o joio? A escolha é de cada um de nós. Quais são as partes da missa? Normalmente, a Santa Missa é dividida em duas partes: a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. A liturgia da palavra é formada sobretudo de leituras. As leituras são textos selecionados da Bíblia, e os evangelhos que falam de Jesus têm, naturalmente, um lugar central. Nas leituras ouvimos a palavra de Deus, o que Deus nos revelou na história da salvação. E isso nos ajuda a conhecer a Deus cada vez mais e nos ensina a levar uma vida boa e justa em Cristo. A segunda parte, a liturgia eucarística, também gira em torno da palavra de Deus, mas a palavra do Deus encarnado, que se fez carne em Jesus, que agora está realmente presente no altar, sob as espécies do pão e do vinho. Essas duas partes são a forma mais comum de dividir a celebração litúrgica. Mas também há uma outra divisão da Santa Missa. E é assim: 500 anos atrás, havia esses dois santos realmente fantásticos, Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, que passaram a maior parte de seu tempo pensando nossa vida cristã. E eles observaram o seguinte: nossa vida espiritual progride em 3 fases: purificação, iluminação e união com Deus. Sou um pouco budista, mas é completamente católico. E uma vez que Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz obviamente iam para a Santa Missa todos os dias, eles notaram que algo bastante semelhante ocorre na missa: purificação, iluminação e união com Deus. No início da missa, encontramos o tema da purificação. Rezamos: confesso a Deus Todo-Poderoso, e cantamos o Kyrie, ou Senhor, tem piedade. Depois, nós temos as leituras da Sagrada Escritura. As leituras lançam luz sobre o mistério de Deus e nossa fé. Elas nos iluminam. E, finalmente, no altar, Jesus torna-se presente, e até mesmo mais do que isso,
podemos recebê-lo na Santa Comunhão. Esse é o momento de união mais íntima. Portanto, encontramos na Santa Missa as mesmas etapas da vida espiritual: iluminação, purificação e união com Deus. E só por isso, a Santa Missa é certamente a melhor escolha para a nossa vida cristã. Olá, crianças! Hoje nós vamos conhecer a história de um outro grande santo da igreja. O nome dele é São Maximiliano Maria Kolbe. O nome de São Maximiliano Maria Kolbe de batismo era Raimundo. Ele nasceu num país chamado Polônia. Seus pais eram operários e eram de uma família muito simples, mas ao mesmo tempo uma família muito religiosa. Logo bem cedo, aos 15 anos, São Maximiliano descobre a sua vocação, que era a vocação religiosa. Então ele entra no convento dos franciscanos. Lá ele estuda e também funda um apostolado chamado Milícia da Imaculada. Esse apostolado um dia se espalharia pelo mundo todo. Então, São Maximiliano, já ordenado padre, é enviado para o Japão e lá ele começa a fazer um apostolado muito bonito. Também através das comunicações. Ele funda uma revista chamada Milícia da Imaculada, que se expandiria pelo mundo todo. Mas quando a missão no Japão já estava bem adiantada, chamam São Maximiliano de volta para seu país de origem, a Polônia. Mas, nesse momento, está acontecendo uma coisa muito complicada na Polônia. Polônia tinha sido invadida pelos nazistas. E esse regime era um regime que perseguia muito a igreja também, e também aos judeus. Então São Maximiliano foi preso uma primeira vez e em seguida foi solto, mas ele foi preso uma segunda vez. E nessa segunda vez mandam ele para um lugar muito ruim chamado campo de concentração. E lá essas pessoas eram obrigadas a fazer trabalhos exaustivos e muitas vezes também eram levadas à morte. Então, um dos prisioneiros do campo de concentração fugiu. Então, os nazistas resolveram condenar 10 detentos à morte. E que morte seria essa? Essas pessoas seriam presas em uma cela e lá ficariam sem receber comida nem água. Nesse momento, 10 pessoas foram escolhidas para essa sentença de morte. Uma delas era um pai de família, que clamou em alta voz para todos escutarem que ele não queria morrer porque ele tinha família e filhos. Nesse momento, um outro prisioneiro, que era São Maximiliano Maria Kolbe, resolveu morrer no lugar desse pai de família. Então, ele se prontificou e falou: eu sou um padre católico, eu posso morrer. E ele morreu no lugar desse pai de família. Então, São Maximiliano foi preso nessa cela, sem comida e sem água, e ficou lá por 2 semanas. Só que quando os nazistas chegaram lá para ver se aquelas 10 pessoas tinham morrido, São Maximiliano e mais 2 outros prisioneiros não tinham morrido. Então, no dia 14 de agosto, eles chegaram lá e viram que ele estava vivo e aplicaram uma injeção letal que levou São Maximiliano à morte. Então, São Maximiliano foi mártir também. Mártir por amor a Deus e mártir por amor a seus irmãos. Então, São Maximiliano é um grande exemplo de amor e de serviço. De amor também à Virgem Maria, a sua Santa Mãe, que conseguiu fazer um lindo apostolado. Amor também pelos irmãos, um amor que foi capaz de dar a sua vida, e um amor a Cristo. São Maximiliano, rogai por nós. Rogai por nós. Crianças, vamos terminar nosso encontro de hoje. Graças a Deus foi tudo bonito. Falamos sobre o que falamos. Vocês estão sabendo o que nós falamos? O que foi dito aqui, o que a irmã Eliana falou para vocês. Então levem para casa a cabecinha de vocês, cada um, e aprendam essas lições que foi dita hoje sobre o joio e o trigo. Por quê? Porque ela falou sobre o amor, sobre o caminho de Deus. Então todos nós devemos prestar muita atenção. Vocês todos aprenderam o que é bom e o que é ruim. Ela deixou bem claro que dá 2 caminhos, do joio e do trigo. Então nós vamos seguir do joio? Não, vamos seguir do trigo.
Então, por isso, nós vamos pedir a Deus que ilumine a cabecinha de cada um de vocês para aprenderem melhor as coisas, entenderem melhor o que é a palavra. Chega em casa, pegue a Bíblia, peça para a mamãe ler com você. Mamãe, lê a parábola comigo, que a mamãe vai ler e você vai aprender melhor as coisas. Certo? Estamos entendidos? Então vamos terminar o dia de hoje. Muitas orações, pedindo a Deus a proteção de Nossa Senhora, que ela proteja cada um de nós e que sábado a gente esteja todo mundo reunido. Amém? Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que ofendem. Não deixeis que a tentação, mas nos livrai de todo o mal. Amém. Bora cantar uma coisinha para Nossa Senhora? Maria, cheia de graça, Virgem Mãe do Salvador, ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Ensina-nos a escutar a palavra do Senhor.